Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Como vocês viram hoje, já está passando de 500 mil acessos a prosa do Coronel Alves. Terça-feira, segundo os militares, vai ser o dia D de 518 anos de história do povo brasileiro. Porque a partir desse dia, segundo a história do Brasil que desfechou neste momento, comigo, na presidência do Brasil, esses 518 anos de história de subdesenvolvimento, de politicagem, de ladrão, de bandidos, vai se acabar. Nós vamos começar uma civilização espiritualista, religiosa, de um povo trabalhador, objetivando 3 coisas: inteligência, poder e riqueza. O brasileiro vai nascer para ser inteligente, poderoso e rico. Essa vai ser a civilização que vai começar a partir de quarta-feira, se as Forças Armadas não tiverem reação de parte da bandidagem do poder. Se tiver, pode demorar mais um pouco até que eles resolvam essa situação, mas eu sei que vai ser resolvida depressa. Então, o que me cabe agora é um desafio, uma injúria que colocaram na minha página no Face ali, do senhor Henrique Meirelles, bandido, cafajeste, crápula, vagabundo. Se tivesse vergonha na cara, dava um tiro no ouvido nessa hora, ao invés de desafiar a nação brasileira. Esse crápula só sabe roubar o país, coloca na minha página, fez as suas gabolices com a sua doutrina de como ficar rico. Diz ele ali, o ser humano só tem 2 opções na vida: o pessimismo e o otimismo. Agora imagine ele, 15 anos, aplicando o otimismo, e o seu amo e talvez principal discípulo do otimismo, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 8 anos pregava a autoestima, que quer dizer o otimismo. Então, com otimismo, com autoestima, Lula está na cadeia. E esse crápula vai fazer companhia com ele. Eu prometo a vocês que se eu começar a despachar quarta-feira, nesse mesmo dia, Henrique Meirelles irá fazer companhia com Lula. O seu otimismo, ele matou mais de 11 milhões de brasileiros. Empobreceu o Brasil. Em 2/3 do tamanho econômico que ele era em 2003, hoje está reduzido
a uma dívida impagável que se calcula esteja entre 7 e 9 trilhões de reais, quando em 2003 era de 486 bilhões, e esses mesmos crápulas que estão no poder condenavam o presidente daquela época como vendilhão do país, como ladrão dos cofres públicos. Então, esse crápula que ousa me ofender porque eu também sou economista. Eu sou engenheiro de finanças. E se eu vou ser presidente, aliás, sou o presidente do Brasil, não é para ter ministros para dizer o que eu devo fazer em qualquer campo da vida brasileira. Mas vou ter 7 conselhos de governo para executar aquilo que eu vou dizer para eles que deve ser feito. Se eu não tivesse essa competência, eu não era um estadista. E o sujeito que não tem esse grau de estadista não pode se apresentar para a sua nação para ser o seu dirigente máximo. E o estadista é aquele que não pede de joelhos nos foros internacionais. É aquele que não suplica a nenhuma outra nação. É aquele que não se considera inferior a ninguém. Eu sou esse estadista. Por isso eu digo, sou magistrado de Estado desde o dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo brasileiro, por um procedimento intervencional, reação de cidadania, absolutamente constitucional, absolutamente legítimo, absolutamente institucional e absolutamente necessário, me instituiu, ou se instituiu em mim na presidência do Brasil, suprindo a vacância do cargo de presidente que vinha desde o dia 1º de dezembro de 2015. Então, a partir do dia 29 de dezembro de 2017, o Brasil tem presidente da República. Até esse dia não tinha. Dali para cá, eu estou enfrentando um bandido, terrorista, vagabundo, apátrida, genocida, ladrão do país, em flagrante delito de esbulho da instituição da presidência da República e usurpação do respectivo cargo. Segundo as Forças Armadas, esse bandido, terça-feira, estará na cadeia. Com o seu ministro, que ensina: eu só tenho 2 caminhos na vida: o pessimismo e o otimismo. Então, ele é um otimista ao matar mais de 11 milhões de brasileiros, ao deixar 22 milhões de brasileiros na miséria extrema, ao reduzir o Brasil a 1/3 do seu tamanho econômico de 2003, ao nos submeter a uma dívida impagável. E eu sou pessimista por mostrar ao mundo que esse crápula, terrorista da pior espécie, tem de ir para uma corte marcial, porque não é possível que mais de 11 milhões de seres humanos que a humanidade perdeu
nesse genocídio da nação brasileira fique impune. Eu não assumiria a presidência da República se essa injustiça manchasse a história da humanidade comigo, vivo e em plenas condições de instaurar a justiça. A justiça que a Constituição que as Forças Armadas produziram por missão a mim conferida na Assembleia Nacional Constituinte instituiu, e que eu, assim, não poderia deixar de aplicá-la. Morrem 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. Essas pessoas morrem por pessimistas, segundo Meirelles. Se elas fossem otimistas, elas resistiam ao câncer, que é o que mais mata. Porque em cada 3 pessoas diagnosticadas, uma é cancerosa. Inclusive Lula, Dilma e o próprio Temer. Esses não têm câncer por miséria. Esses têm câncer por excesso de orgias e pela justiça divina que já começa a lhes cobrar em tempo. Mas o povo que morre de câncer nos corredores do SUS, esses é aqueles que Deus, quando pediu a Caim conta do seu irmão Abel, disse a ele: onde está teu irmão? Porque o gemido dele treme na terra e chega a minha sensibilidade no céu. Imagina então o gemido de 11 milhões de brasileiros. Como está fazendo esta terra tremer e em integral está deixando a ira de Deus. Não tenho dúvida nenhuma de que essa ira de Deus que levou este meu grande povo, este povo brasileiro de Deus, a me instituir o seu peão no poder que no dia 29 de dezembro ele assumiu. Não assumiu por armas, não assumiu por golpes, não assumiu por nenhum tipo das malandragens que essa bandidagem do poder você faz seus mandatários. Ou você fazia seus mandatários, porque de hora em diante não se farão mais. Não tenho dúvida nenhuma de que o encargo que me pesa hoje sobre os ombros e que não é de pouco peso, vem do propósito de Deus. A terra brasileira treme. E o asco da maldade chega até os narinos de Deus. O gemido do povo brasileiro dissipa o espaço, atravessa a melodia divina dos anjos e chega até a sensibilidade de Deus. Não podemos imaginar de outra forma.
porque, segundo Meirelles e seu amo Michel Temer, isso se deve ao pessimismo do povo brasileiro. O povo brasileiro é pessimista quando vai para o SUS em busca de socorro médico, quando deveria ser otimista para morrer em qualquer lugar. E não morrer amontoado, pior do que cachorro, pior do que qualquer inseto, porque nós não encontramos insetos mortos aos montes por aí. Aliás, não encontramos insetos mortos em lugar nenhum. A natureza protege, mas encontramos no SUS. Não é por ouvir dizer, minha gente. Eu conheço todas as unidades de saúde deste país, visitando de uma por uma. Faz 13 anos que eu estou nessa batalha. Eu vi crianças morrendo. E eu chorei. E preciso me conter agora, para não repetir aquelas lágrimas. Mães, com o bebê mamando já nos peitos dela, sem vida, estendido nos corredores do SUS, porque foi em busca de um médico, foi em busca de um remédio, e lá não encontrou nem o médico, nem o remédio, e nem um ser humano que lhe colocasse um travesseirinho na cabeça, porque ela morreu no piso. E a sua criancinha, que ainda não sabia a diferença entre a mãe morta e a mãe viva, estava mamando no seu seio morto. Eu vi isso. Eu vi velhinhos que ainda tiveram força de me dizer: meu filho, eu vivi minha vida toda trabalhando, pagando impostos, recolhendo aposentadoria. Mas acho que não fiz nada certo, porque estou morrendo como um traste. Nos teus olhos estou vendo que se você fosse médico, você arrumaria alguma coisa para eu não morrer com a dor que eu estou sentindo. Mas você está me dizendo que não é médico, que você é um advogado. Teve força de me dizer isso e morreu. Quantas histórias dessas vocês querem que eu conte? Se não fossem essas histórias, eu tenho uma família maravilhosa. 6 filhas divinas e um filho. Netos divinos, netas. Os que já atingiram a maioridade penal, todos são doutores, advogados, médicos. Eu não estaria solitário com uma família dessas. A minha família me ama. E eles são a minha vida. Mas entre estar usufruindo do carinho das minhas filhas, dos meus netos, da minha esposa, e com a imagem das pessoas que eu vi pelo SUS, pelas unidades de saúde do Brasil, pelos hospitais brasileiros,
eu seria o chefe do inferno, porque ser apenas um demônio ainda não resistiria. A insensibilidade que você precisa ter para não tomar uma decisão em favor do povo. A humanidade é sempre a mesma. Uma grande massa lá atrás, com grupos menores dirigindo ela na frente. Eu sou desses grupos menores. Aprendi na escola e a vida me ensinou que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, envia apenas algumas para construí-lo. Entre essas algumas, eu tenho certeza que um sou eu. Porque desde que nasci até hoje, eu estou na construção da vida. 52 livros escritos, espalhados pelo mundo. Não recebo direito autoral de nenhum. Porque no patrocínio desta intervenção, fora R$14.000 que minha assessoria levantou dos nossos amigos e amigos da rede que nos acompanham, não tivemos mais nenhuma ajuda de ninguém. As Forças Armadas, eu tive de repassar R$500 milhões para elas. Não tem nem o que comer nos quartéis. Eu ia buscar dinheiro aonde? Nos juízes da Justiça Federal? Eles ganham bem. Qualquer juiz, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Comum, ganham mais do que o que vale. Porque se valessem pelo menos um tostão do que ganham, eram mais Sérgios Moros. Mas entre milhares de magistrados, só temos um Sérgio Moro. Então, quer dizer que os outros não valem o que custam. E se eles não valem o que custam, é claro que não me alcançariam nenhum vintém. Porque aquele sujeito que não vale o que custa é um ladrão dos cofres públicos, é um ladrão do povo. E ladrão não reparte o roubo, a não ser com outro ladrão. Como é que ia dar dinheiro para mim? Contra os ladrões. Ia buscar no Supremo Tribunal Federal? Já notifiquei os 11 ministros de que vão ser postos imediatamente para a rua e responsabilizados por bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. Porque nenhum magistrado pode ignorar a regra de direito acusatório, que é universal. Quem se associa, de qualquer modo, a bandido ou a quadrilhas de bandido, você faz parte nos crimes por eles praticados. E o Supremo Tribunal Federal é uma corporação terrorista, com Michel Temer, com 513 malacos na Câmara dos Deputados, e dizendo legisladores que nem lê, a maioria deles não sabe.
81 senadores não prestam para absolutamente nada. Mas custam cada um R$ 1.340.000 por mês. Entre custo-benefício, alguém dessa corja tem condição de me apresentar quanto eles dão de benefício para a nação? Ou eles acham que falir o país é um benefício? Que matar o povo brasileiro é o que eles devem, pelo que custa? Segundo Henrique Meirelles, o mestre de economia de Michel Temer, eles são otimistas como ladrões, pessimistas como mandatários do povo. Então, eu sou um pessimista também. Mas um pessimista inveterado, porque não me somo com os otimistas discípulos de Henrique Meirelles. Eu prefiro ficar com o gemido do povo a ficar com a fortuna de Meirelles. Porque essa fortuna vai voltar para os cofres públicos, não tenho dúvida. São 36 trilhões de reais o valor do roubo total do país. Não vai faltar um centavo desse dinheiro, porque vai voltar inteirinho para os cofres públicos. Esses 33 trilhões, sabem o que vai ser feito com eles? Vai ser feito o lastro do sistema previdenciário financeiro do Brasil. E por aí por diante, a partir de quarta-feira, será uma novidade após outra, fazendo manchetes no mundo. Porque temos a honra brasileira de não estarmos sozinhos. Estamos com os Estados Unidos da América. Estamos com o Estado de Israel. Estamos com a União Europeia. E a China é a nossa dependente, porque se nós não produzir o que eles comerem, eles vão morrer de fome. Vamos ter grandes debates internacionais. Mas eu não conheço nenhum outro jurista que possa me dar lições. Então, eu tenho certeza que tudo que foi roubado do Brasil, eu vou querer de volta. Dentro dos foros internacionais, em discussões racionais, jurídicas, científicas, como nós fizemos a intervenção do Brasil. Vocês viram hoje o coronel Alves, e por ele já dá para ver quem são os coronéis que estão vindo por aí. E então chegou o momento
de eu ter de dizer ao meu povo: uma guerra não se faz sem maquiavelismos. E o maquiavelismo da intervenção me exigiu um roteiro, um cenário e o personagem que eu tive de encenar para poder chegar vivo ao final da tarefa. Assim mesmo, passei por 4 atentados. Então, agora é que eu vou começar a ser eu. E vocês vão ver que existe uma pequena diferença entre eu, chefe de Estado brasileiro, a quinta maior nação do mundo, e aquele maluco, aquela insignificância, aquele bobo da corte que conduzia a intervenção constituinte no processo histórico. A parte que cabe aos militares não me cabe comentar, porque embora eu seja o comandante supremo e a autoridade suprema das Forças Armadas, eu reconheço em nossos militares os melhores do mundo. Porque nenhuma outra Força Armada tem a conduta que tem as Forças Armadas brasileiras. Tenho de falar como magistrado de Estado. No Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, é claro que tenho a mesma firmeza de pulso, o mesmo peito de aço, mas me complementando com a competência militar deles. E como vocês estão vendo agora, eles sabem o momento de entrar em ação. Se sabem o momento de entrar em ação, sabem o que fazer nela. E sabem como conduzir a ação ao benefício da pátria, à segurança da nação, pelos interesses comuns do processo de gerações. Então, quero dizer ao povo brasileiro: tenham absoluta tranquilidade. Não vai acontecer guerra civil, porque nós destruímos todas as armadilhas que eles tinham construídos. Nós destruímos todas as ramificações externas que eles tinham feito. É claro que nós temos aqui problemas com o terrorismo, mas está sob controle. Vamos ter dias difíceis, mas não vão durar muito. Os nossos desempregados, dentro de poucos dias, terão no Tesouro Nacional um fundo de socorro enquanto a iniciativa privada não os absorver em novos empregos. Porque se eu estou vindo
porque o gemido do povo brasileiro chegou à sensibilidade de Deus. É evidente que eu não vim aqui para suportar o gemido desse povo, mas para acabar com esse gemido. Então eu tenho instrumentos para isso. Não de cesta básica, não de caridade, porque a caridade é ofensiva à dignidade da pessoa humana. Só aceita a esmola o morto-vivo. E o morto-vivo é aquele que não tem dignidade alguma. Eu venho com os 3 mandamentos de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e sejas um cultivador da terra. Mas enquanto o Brasil não tiver a sua economia assentada sobre esses mandamentos de Deus, eu tenho de ter recursos para as pessoas que gemem substituírem o gemido por um sorriso de gratidão aos céus. Estou alicerçado em boas forças armadas, em excelente Polícia Federal. E dentro de poucos dias estarei abrindo mais 500.000 vagas na Polícia Federal, porque a civilização brasileira não terá mais espaço para bandidos, para traficantes, para quem vive da prática do crime. Se vamos extinguir o crime organizado no governo, vamos extingui-lo em todo o tecido da civilização brasileira. Era o que eu queria dizer antes das nossas falas, quando começarem a ser diretas do Palácio do Planalto. Porque lá eu estarei revestido de etiquetas que eu serei obrigado a observar em relação aos outros chefes de Estado, que sou eu, na presença de 196 chefes de Estado. E eu com a responsabilidade que um amigo meu do Departamento de Estado dos Estados Unidos um dia me telefonou para me dizer: posso fazer uma gozadinha com a sua cara? Pode. Nós temos essa franqueza um com o outro, do tempo que nos conhecemos no Teatro Operacional da Luta. Então ele me disse: é o seguinte, enquanto nós, americanos, os europeus e os outros povos, nos lascávamos trabalhando para fazermos de nossos países as potências econômicas que somos, vocês brasileiros brincavam carnaval, bebiam, farreavam, mostrando que pareciam nem se importar com a pátria. Mas, de repente, a conjuntura do mundo jogou o Brasil não como uma megapotência, não como uma superpotência, mas no pináculo da civilização, como uma megapotência do planeta. E então a nossa vingança agora
é saber que vocês não podem cair de lá. E então vocês vão saber o que é ser uma superpotência do mundo. Um agravante de que vocês não são uma superpotência do mundo. Vocês são a única megapotência da humanidade. Isso me assustaria se eu, durante estes 13 anos, quando eu disse ao alto comando das Forças Armadas, se for para mim dirigir esse processo, será do meu jeito. E o meu jeito é a guerra que Deus ensinou para Moisés. Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. E nós estamos chegando ao término dessa etapa do jeito que Deus ensinou. Então eu não tenho medo nenhum de estar com a responsabilidade de manter a megapotência do mundo, não lecionando a humanidade, mas mantendo a cúpula para que a humanidade toda chegue à mesma posição. É o povo brasileiro no poder que está falando. Porque eu não sou mandatário do povo, eu não sou presidente da República, eu não sou rei. Eu sou o povo no poder. E o povo brasileiro no poder é eu. Se não fosse assim, o povo não teria me instituído para ser este seu peão. Com muita honra, com muita humildade e até com gratidão, é o meu abraço a cada brasileira, a cada brasileiro, desde aqueles que mamam até os nossos velhinhos que vão receber aposentadoria muito digna a partir de poucos meses para frente. Deus nos abençoe e nos guarde.